voto masculino, para que esse partido tenha um incentivo para fomentar a entrada da mulher na política, que possam produzir políticas que tragam verdadeiramente as mulheres que têm vocação para estar no meio delas. Nós temos aqui uma bancada feminina muito atuante, com 77 bravas deputadas, que precisa ser aumentada. Outra contrapartida seria, talvez, o que tem sido discutido, as vagas permanentes, ou seja, no mínimo de 10% a 15% para mulheres, obrigatoriamente. Se alcançarem por mérito, vem por mérito, senão a primeira mais votada preencheria esse percentual. O Congresso precisa aprovar as novas regras até o início de outubro, para que elas entrem em vigor nas eleições do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Nove 995218. Bombeiros decidem retomar amanhã buscas a menino que desapareceu após ser jogado no Rio Tramandaí pela própria mãe. Instituto Butantan pede autorização da Anvisa para incluir crianças e adolescentes na bula da Coronavac. Porto Alegre mantém vacinação contra o coronavírus para pessoas a partir de 30 anos no fim de semana. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa noite, 8 horas, tempo seco em Porto Alegre, com temperatura de 9 graus. Os bombeiros decidiram suspender nesta noite as buscas pelo menino que desapareceu após ser jogado no Rio Tramandaí pela mãe. Do litoral norte fala o repórter Vitor Rosa. O plano inicial era manter as buscas mesmo durante a noite, mas tudo mudou após uma reunião dos bombeiros. Foi decidido suspender o trabalho e retomar na primeira hora de sábado. A avaliação foi de que, mesmo com a iluminação das embarcações, o serviço não renderia. Faz frio em Imbé, de onde falamos agora, e as equipes precisam descansar também. Amanhã, mergulhadores da Companhia Estadual de Busca e Salvamento reforçam o serviço com buscas em águas profundas. O helicóptero da Polícia Civil também deve voltar para ajudar. O menino de 7 anos foi morto e jogado no Rio Tramandaí, segundo a confissão da própria mãe. A mulher está presa no presídio feminino de Torres. A companheira dela é investigada por participação do crime. De Imbé, no litoral norte, Vitor Rosa. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 9 graus em Porto Alegre, 4 em Caxias do Sul, 8 graus em Santa Maria e 9 graus também em Pelotas e em Rio Grande. A previsão para o fim de semana é de frio, com risco de geada em vários pontos do Rio Grande do Sul. O amanhecer de sábado ainda pode ter mínimas negativas, principalmente na Serra. Apesar do sol, os termômetros não passam dos 19 graus da tarde em Porto Alegre e dos 20 graus em São Borja. A Anvisa recebeu hoje uma solicitação do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária de indicação da vacina Coronavac e incluir crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos. Os estudos que foram enviados à Anvisa para pedir a autorização no caso da Coronavac foram conduzidos fora do Brasil. Até o momento, a única vacina para a Covid aprovada para menores de 18 anos no Brasil é a da Pfizer. O laboratório Janssen recebeu autorização da agência para realizar estudos da sua vacina com menores de 18 anos. Enquanto aguarda a chegada de mais doses, a Prefeitura de Porto Alegre mantém a vacinação para as pessoas com 30 anos ou mais nos próximos 2 dias. Amanhã as doses serão aplicadas nas unidades de saúde Álvaro de Fini, São Carlos, no ginásio do Colégio Júlio de Castilhos, em 2 pontos de drive-thru, no Shopping Bourbon Valig e Barra Shopping Sul. A vacinação ocorrerá em todos os locais das 9 da manhã às 5 horas da tarde.
No domingo, a aplicação das vacinas será apenas na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará no bairro Ípica, na Zona Sul. Nos 2 dias, também será feita a segunda aplicação da Coronavac e Oxford AstraZeneca. Durante o final de semana, não ocorrerá vacinação para adolescentes com comorbidades, gestantes e mulheres que deram à luz em até 45 dias. A imunização para estes grupos será retomada na segunda-feira. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker. Pelo menos 5 cidades da região metropolitana terão aplicação de vacinas contra a Covid-19 neste sábado. Em Canoas, Guaíba e em Esteio, pessoas com 32 anos ou mais recebem a primeira dose. Em Gravataí, a vacinação será para adolescentes com comorbidades. Em Novo Hamburgo, serão vacinadas pessoas com idade a partir de 22 anos. Ainda nesta edição, o Conselho Universitário da URGS decide acionar Ministério da Educação e Ministério Público Federal contra o reitor da universidade. Inscrições para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil terminam nesta noite. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Trânsito. A BR-116 ainda tem problemas aos motoristas no trecho de Canoas. Tem uma ocorrência em atendimento próximo do viaduto da Inconfidência, no sentido capital interior, gerando congestionamento. Quem vem de Cachoeirinha pela Freeway em direção a Porto Alegre também vai encontrar um acidente um pouco antes da sede da Polícia Rodoviária Federal, envolvendo 2 carros. Os veículos estão na lateral da rodovia, mas é preciso ter atenção ao cruzar por esse trecho. Na BR-116 em São Leopoldo, ainda há trânsito bastante carregado na noite desta sexta-feira, no sentido capital interior. Aqui em Porto Alegre, a IPTC não registra acidentes, mas há lentidão nas vias da Zona Leste, como a Bento Gonçalves e a Ipiranga, para quem segue em direção à Viamão. Com o trânsito, Eduardo Pinzon. A taxa de informalidade no mercado de trabalho do país subiu para 40% da população ocupada no trimestre finalizado em maio deste ano. O dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foi divulgado hoje pelo IBGE. Entre 86 milhões e 700 mil pessoas ocupadas no Brasil, 34 milhões e 700 mil eram trabalhadores sem carteira assinada, pessoas que trabalham por conta própria, sem cadastro de pessoa jurídica, e aqueles que trabalham auxiliando a família. A taxa de informalidade subiu frente aos 37,6% do mesmo período de 2020. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo teve forte queda de 3,08%. O índice Ibovespa encerrou o dia aos 121.800 pontos, o menor nível de encerramento desde 13 de maio. O fechamento refletiu a aversão ao risco no exterior, mas também a retomada de temores domésticos sobre a situação fiscal e o cenário político, com retorno aos trabalhos do Judiciário e do Legislativo na próxima semana. Já o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,20. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, 9 graus, 8 horas, 7 minutos. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. A inscrição deve ser feita no site do programa e o resultado será divulgado no dia 3 de agosto. Nesta seleção do segundo semestre, o FIES disponibiliza 69 mil vagas. O plenário do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, órgão máximo de tomada de decisões na instituição, decidiu em votação na tarde de hoje pedir ao Ministério da Educação a abertura de um processo administrativo disciplinar que pode resultar no impeachment do reitor Carlos André Bulhões. O embate ocorre devido à condução da reforma administrativa da URGS. Os conselheiros também concordaram em acionar o Ministério Público Federal para investigar Bulhões, sob a alegação de que há indícios de violação dos princípios da legalidade e publicidade, o que poderia caracterizar prejuízo ao patrimônio público. O Conselho ainda aprovou requisição para que novo encontro do plenário em 13 de agosto discuta especificamente a destituição do reitor. A reportagem aguarda ainda retorno da reitoria. Em instantes, Porto Alegre registra 80 casos de dengue, o dobro do registrado em todo o ano passado. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga.
Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Porto Alegre já registrou 65 casos autóctones de dengue que são contraídos na cidade somente nesse ano. Ainda há 15 casos importados de outras cidades, totalizando 80 infectados. Em 2020 foram 40 casos, sendo apenas 6 contraídos na capital. Os dados foram divulgados pela Prefeitura nesta sexta-feira e contabilizam informações até o dia 24 de julho. Os bairros com maior número de infecções autóctones são Humaitá, com 28, Santo Antônio, com 24 e Lomba do Pinheiro, com 7. Os demais casos estão espalhados no território da cidade. O sábado olímpico no horário do Japão vai ter novamente o futebol masculino e vôlei feminino do Brasil. A cobertura da Rádio Gaúcha da Olimpíada de Tóquio começa já nesta noite no horário de Brasília e avança pela madrugada, acompanhando esportes como rugby feminino, atletismo, vôlei de praia, tiro com arco, hipismo, judô, natação, vela, tênis, handebol e boxe. Haverá transmissão na íntegra do jogo da seleção feminina de vôlei contra a Sérvia, a partir das 4h20 da madrugada. O futebol masculino entra em campo contra o Egito, com transmissão a partir das 6h30 da manhã. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH. Em função da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã será às 12h50. Uma boa noite. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Escola. E eu tenho um recado bem importante para ti, ouvinte da Gaúcha no AM. A Gaúcha está evoluindo, junto com a forma com que os gaúchos ouvem rádio atualmente. E por isso, não será mais transmitida em AM. A decisão leva em conta também a qualidade do som, muito superior em FM e nos meios digitais. E a evolução dos meios, já que alguns carros já estão saindo de fábrica sem essa banda. E os celulares não recebem transmissão de sinal AM. A nossa ideia não é nunca, jamais deixar de te fazer companhia. Pelo contrário, nós queremos continuar te deixando a par de todas as notícias que são importantes para ti e para tua família. E vamos seguir nessa busca constante. O que muda é apenas o nosso local de encontro, digamos assim. A partir de agora, tu pode seguir acompanhando o Macedo, a Rosane de Oliveira, o Pedro Ernesto Denardim e todas as vozes da Gaúcha em FM na estação 93.7 em Porto Alegre, 105.7 em Santa Maria, 102.1 na zona sul do estado, 102.7 na região da Serra ou a partir do site GZH. Basta entrar em gzh.com.br e apertar o ícone Play, destacado na cor laranja, que a Gaúcha começará a ser transmitida automaticamente. Tu também podes escutar a Gaúcha pelo app de GZH, disponível para baixar nas lojas de aplicativo para Android e iOS. É tudo gratuito e não é necessário ser assinante de GZH para ouvir a rádio. Então, a partir do dia 31 deste mês, sintoniza nas nossas estações em FM e já acessa o site ou o aplicativo de GZH no teu celular. Estamos te esperando por lá, com muita informação e o nosso jornalismo esportivo, como fazemos há 94 anos. Informar, debater e ajudar a apontar soluções. Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas, mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas neste momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções. Gaúcha, a fonte da informação. A partir do dia 31 deste mês, para seguir sintonizando a nossa companhia e estar a par de todas as notícias que são importantes para ti e para tua família, tu pode seguir acompanhando todas as vozes da Gaúcha em nossas estações em FM ou no site e app de GZH. Estamos te esperando por lá com muita informação e também muito jornalismo esportivo, como fazemos há 94 anos.
Aqui é Rosane de Oliveira, eu sou apresentadora do Gaúcha Atualidade e acredito muito na ciência em geral e na vacina em particular como forma de prevenção. Eu recebi a primeira dose da vacina no dia 23 de abril e os únicos efeitos colaterais que eu tive foram alegria, euforia e esperança. Meu desejo é de que toda a população brasileira seja logo vacinada com a melhor de todas as vacinas, aquela que está no braço. Não vejo nenhum sentido em querer escolher a marca. Eu fui vacinada com a da AstraZeneca, que era disponível quando chegou a minha vez. E se você já tomou a primeira dose, não vacile. No dia marcado na carteirinha, procure um posto e faça a segunda dose. Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus. Há 94 anos, a Gaúcha evolui com os gaúchos e para os gaúchos. E para seguir sendo tua companhia e te deixando a par de todas as notícias importantes, vamos dar um novo passo nessa evolução, em sintonia com a forma com que os gaúchos ouvem rádio atualmente. A partir do dia 31 deste mês, a Gaúcha não será mais transmitida em AM. Agora, nosso ponto de... Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori